Rede Globo entrega a cabeça de Haddad, de Sidônio e de Galípolo numa bandeja. Alguns homens não procuram nada lógico. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Quando você vê a Daniela Lima, que sempre foi uma das principais defensoras e porta-vozes do governo federal na Rede Globo, utilizando informações de bastidores e muito de bastidor, conversas muito restritas para queimar o governo, você tem dois recados muito claros, né? Numa reunião fechada, né, com Haddad, Lula, Sidônio, Galípolo, você tem algum traidor, pelo menos um. Por quê? Porque uma pessoa vaza essa conversa para a imprensa, uma conversa que deveria ser privada. Então, o clima já não tá, o clima tá tenso entre os brothers ali, né? Aliás, esses dias eu vi que o Big Brother utilizou a abertura de Death Note e eu achei muito bom, mas continuo sem assistir o Big Brother, tá? Gente, pelo amor de Deus, é pro parquinho pegar fogo mesmo. O quê? Nem é como, nem por quê. Mas parabéns, programa que eu não assisto por fazer isso. E, além de ter um traidor lá dentro, também a postura agora crítica da Daniela Lima em relação ao desastre do governo e a virada de chave, né, que é repentina, né, do nada, né, os comentaristas da Globo News começam a ser mais críticos, a agir, né, como de fato a imprensa deveria agir em relação ao poder, né, sendo crítica, sendo fiscalizadora e não sendo bajuladora, a não ser, claro, né, de ressaltar as medidas positivas, só que com o governo Lula é muito difícil ressaltar medida positiva porque não tem. Vamos lá. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque não é todo dia que a gente vê a Rede Globo queimando o governo Lula. Além disso, eu devo lembrar a cada um de vocês que nós estamos aí com a editora Valete, fundando a editora Valete. Aliás, escrevi o prefácio do livro O Príncipe, que nós devemos aí relançar esse clássico e vários outros clássicos com prefácios escritos por pessoas contemporâneas, pessoas de hoje em dia e que fazem uma relação entre o livro clássico e a realidade que a gente vive, mas não só isso, nós também vamos lançar títulos novos, únicos, né, dos mais diversos autores, nacionais e internacionais, e você vai se surpreender se você quiser receber esses livros na sua casa e também ser um dos fundadores da editora Valete, clica no link na descrição do vídeo. Aliás, quem gosta de Scarface, Scarface é meu filme preferido, um dos meus filmes preferidos, vai gostar do prefácio que eu fiz do Príncipe. Vamos lá! E a gente vai começar com isso aqui, este dia, o dólar. Um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil duas medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as duas coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as duas coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as duas coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. Olha só, nunca pensei que eu fosse concordar com a Haddad, viu? Mas de fato o que o governo fez foi a pior opção possível, né? Porque ao mesmo tempo em que você anunciou um corte de gastos tímido que não resolve o problema do país, que não é estrutural, que é conjuntural, que é oportunista e que submeteu a base do Lula a um desgaste muito grande, sem que você tivesse um retorno em termos de economia e de corte de gasto público relevante, significativo, você também não sinalizou para o eleitorado do Lula, né, que não levou, né, a informação da isenção do imposto de renda até R$5 mil a sério, né, mesmo porque o governo só fez um anúncio, não mostrou o plano, não mostrou o desenho. Até agora a gente está sem saber qual que é esse desenho do anúncio que foi feito lá
atrás. Enquanto isso, né, o tal corte do governo já foi aprovado, ou seja, de fato foi um anúncio que não serviu para absolutamente nada, senão a desgastar a imagem do governo e acabar completamente a credibilidade, qualquer credibilidade que o mercado ainda dava mérito, dava crédito pro arcabouço fiscal, pro Haddad e pro governo Lula. Então o dólar dispara, né, a taxa de juros continua na curva de crescimento, a economia vai pro buraco mais rapidamente. Eu me lembro, até se você assistiu aquele vídeo que saiu no canal do MBL, Um Dia com o Kim, eu tive nesse dia um café da manhã com o Samuel, economista, né, que é inclusive colunista da Folha de São Paulo, e que tinha dito, olha, minha avaliação é que no atual rumo do governo, com essa escalada de gastos, né, o dólar vai bater 6,10 em março do ano que vem. Isso ele falando no ano passado, no café da manhã, no dia em que teve o anúncio do Haddad. E aí, o governo Lula, utilizando Haddad como porta-voz, acelera essa chegada no patamar dos 6,10 com esse anúncio que, de fato, não agrada nem o mercado, nem quem é fiscalista e nem a base do governo Lula, né? Vamos lá. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet excelente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad tá perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer pro presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Vamos lá, olha só. Olha que situação constrangedora, olha que situação patética, né? O ministro da Fazenda do seu país chama um sujeito para explicar para o presidente da República quais vão ser os efeitos econômicos de uma medida a ser anunciada. Ou seja, você é ministro da Fazenda do seu país e você não tem a capacidade de explicar para o presidente da República um efeito simples sobre um anúncio de aumento de gasto tributário sem o corte equivalente. Você não sabe explicar o como você gastar mais sem cortar o suficiente vai fazer com que os mercados tirem o dinheiro, tirem os recursos, tirem os investimentos, né, do país e faça o dólar disparar. Você precisa chamar, o show do milhão, né? O Haddad foi lá e pediu ajuda dos universitários, colocou o Galípolo. Galípolo, vai lá, não tem biromba nenhuma do que eu tô falando aqui. Eu me lembro daquele vídeo do Haddad admitindo, né, que estudou 2-3 meses de economia para passar num concurso e que ainda colava do Alexandre Schwartzman, né? Acho que ele falou isso falando para os alunos do INSPER ali, achando isso bonito. Eu estudei 2 meses de economia, foi para passar no exame da Ampeg. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. E aí ele vai lá, deixa o universitário explicar pro Lula, é o seguinte, presidente, isso aí vai pro buraco, vai dar ruim esse negócio desse anúncio conjunto. E aí eu reforço o que eu coloquei no começo do vídeo, né? Ainda mais constrangedora do que a situação do Haddad ter que chamar um cara para explicar pro Lula o que vai acontecer, e além do Haddad ter sido esculachado, né, numa reunião grande, né, que a Daniela Lima chama de assembleia, né, um monte de gente, um monte de ministro que vai lá contra o Haddad dizendo que é uma ótima ideia. E veja, quando os principais ministros do governo acham que esse anúncio seria uma ótima ideia que não teria efeito no mercado, você vê, né, em termos de... eles podem ser muito habilidosos, e eu nunca subestimo os meus inimigos, né? O PT pode ser muito habilidoso em termos de construção de projeto de poder, de militância, de partido político. Agora, você vê o amadorismo do núcleo político mais próximo do presidente em relação à economia e efeitos da economia, né? A ponto de a maior parte achar uma ótima ideia você fazer esse anúncio conjunto, sem o texto sobre a isenção e de onde o dinheiro vai sair, e mais do que isso, o Haddad ser constrangido a ter que pedir na frente de todo mundo, falar, eu entendi que vocês convenceram o Lula aqui, mas deixa eu tentar convencer ele sem vocês, né, sem o contraponto, e aí ele se submete a esse papel. E mais do que isso, hein, ainda tem um terceiro elemento. Se na reunião só tava o Haddad, o Galípolo e o Lula, quem é que vazou essa reunião? Quem é que tá, então, ativamente querendo passar um recado pro governo, né? É o Haddad que tá falando, querendo passar a mensagem de, olha, esse negócio de Sidônio, esse negócio de Pimenta, esse negócio de Rui Costa, né, tá dando tudo errado, eu fui lá, tentei sozinho, fui derrotado, não convenci o presidente e olha a catástrofe que isso gerou, e aí então eu vou vazar pra imprensa pra passar esse recado. Eu imagino, por exemplo, se a gente tem um governo do MBL, aí eu tenho uma reunião lá com o Renan, com o Guto, o Renan e o Guto, né, e aí vaza pra Rede Globo um elemento dessa reunião. Acabou o nosso grupo, né, porque, não tem uma confiança de falar com o núcleo mais próximo do governo ali, o que a gente tá discutindo,
discutindo de estratégico, de fundamental, ainda mais uma coisa em que a gente teria errado, que não teria funcionado, é realmente uma situação que acabou completamente a credibilidade. Isso aí é o que a gente chama no Congresso de clima de fim de festa, né, do governo realmente indo pro desastre. Mas vamos terminar aqui. Fincou o pé. Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal. Quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal. E quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, no relato de uma fonte, ela diz o seguinte, esse é um petista, tá? Pra mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali tá o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. E uma outra questão que circunda isso, me disse uma fonte. Publicitário, marqueteiro, faz campanha. Governo convence. Campanha é disputa. Nesse caso, a gente tá precisando de aceno, de consenso, de construção. Menos briga. Pois é, meus amigos. Então, vamos lembrar, né? Por que é importante essa informação de que a estreia do Sidônio, que é a grande solução do governo para comunicação, mandando o Paulo Pimenta embora. Por que essa informação de que a estreia do Sidônio foi um desastre, foi um dos piores momentos do governo? Por que essa informação é importante, né? Porque o governo Lula e boa parte dos petistas atribui o fracasso, o desgaste, a falta de popularidade, a rejeição do governo à comunicação. Eles não atribuem a uma falha de gestão, a problemas nas políticas públicas. O problema não é o governo estar gastando demais, o problema não é o governo estar tributando demais, o problema não é ter muita gastança, muito luxo, né, por parte do governo, enquanto o Brasil está vivendo um momento de crise. O problema não é inflar o PIB com gasto público e com crédito. O problema na avaliação deles não é esse. O problema na avaliação deles é como eles comunicam tudo que é feito ou deixa de ser feito em relação ao governo. E se o problema é único e exclusivamente na cabeça deles de comunicação, o novo chefe de comunicação ter estreado como um grande desastre é o fim do governo, né? Então, esse é um vídeo muito importante e é um marco, né? A gente já vem mostrando há algum tempo, né, como a Rede Globo tá abandonando o barco. E isso aqui não só mostra a Rede Globo abandonando de vez o barco, é claro que se o governo tiver algum respiro no futuro, a Globo pode voltar, mas por enquanto o sinal é de que vai abandonar de vez. Não só mostra isso, mas também mostra a completa, né, destruição da confiança entre os próprios ministros do governo. E aí, meus amigos, é aquela história, né? Eu não me lembro de quem que é essa frase. Ela diz o seguinte, né? Se você quer separar os homens, né, conte um segredo a um deles, né? Agora, se você quer fazer com que eles permaneçam unidos, né, ou se juntem cada vez mais, faça com que eles caminhem pelo inferno juntos. E agora o que está acontecendo é que o governo Lula está passando por um inferno que todo mundo tem segredo.